Continuando o capítulo 3, o verso 15. Eude livra-os. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, Benjamim, homem canhoto, e os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu por debaixo dos seus vestidos a sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e a Eglon, homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente. Porém voltou das imagens de escultura que estão ao pé de Gilgal e disse: tenho uma palavra secreta para ti, o qual disse: cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou num cenáculo fresco que o rei tinha para si só, onde estava assentado, e disse Eude: tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão à esquerda e lançou a mão esquerda da sua coxa direita e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura, após da folha e da gordura. Encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu à sala e cerrou sobre ele as portas do cenáculo e as fechou. Verso 23, começa a embaçar aqui a vista. Começou a embaçar. E dando continuidade no texto, qual que foi a maior dificuldade que a gente vê aqui com o povo? Deus levanta uma pessoa aqui, né, Eude, né, para livrar o povo. A gente vem falando que a maior dificuldade do povo de Israel, eles têm esse pé na idolatria. Então eles procuram, Deus levanta alguém, instrui eles são vitoriosos, eles passam um tempo de paz, só que eles voltam a cometer os mesmos erros, né? Que é sempre cair esse pé na idolatria, essa dificuldade, né, que eles têm em abandonar, né, as velhas práticas, o movimento politeísta, e ficar com um único Deus. É uma dificuldade que o povo de Israel tem. Aqui, qual que é a narrativa aqui, né? O rei Eglon, ele que era um rei moabita, né? E aqui descreve até a característica dele, né? A característica física dele. Então aqui a Eude arma uma emboscada para ele, né? Ele fica a sós com o rei, e ali ele desfere um golpe, né, com a espada dentro do ventre do rei ali. É o que vai estar descrevendo aqui, né? Então é um homem específico que Deus levanta, né, entre os filhos de Israel, né, e usa ele para libertar o povo. Então a gente vai ver mais uma vez aqui a intervenção divina, né, para libertar o povo, né? O que eu percebo, né, nas leituras, a gente percebe que o povo de Israel tem essa mania em pedir, né, eles pedem ajuda quando passa por um problema, com um problema de servidão, de escravidão, e começam a pedir ajuda a Deus. Deus vai e intervém, socorre, só que fica o que fica na mente, né, o que fica na cabeça, né, do leitor, né, de quem está aqui observando, né, a escritura, é que o povo, ele tem, não importa, por mais que ele é abençoado, mas que ele é o povo de Deus, né, que é o povo escolhido de Deus, e Deus levanta pessoas para estar libertando, tirando da escravidão ali, do momento de servidão, eles voltam a fazer as mesmas práticas, né? Aqui, vamos ver aqui se a vista ajuda aqui. Eu vou ter que fazer um óculos urgente fazer óculos. E saindo ele, vieram os seus servos, e vieram a eles que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara do cenáculo fresco, né? Esse recâmara do cenáculo fresco era um lugar que era só para o rei, né? Que era como fosse uma sala de ar-condicionado ali, natural, ali, só para o rei. E esperando até que
enfastiarem, eis que não abria as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram ele, o seu senhor, estendido, morto em terra. E Eude escapou enquanto eles se demoravam, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e de diante deles, e disse-lhes: segue-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, os moabitas, e a vossa mão. E disseram após ele, e tomaram os vales do Jordão a Moabe, e a nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos, todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos, né? Com a terra sossegou 80 anos, foi mais um período de paz aqui, né? Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma agulhada de bois. Também ele libertou Israel. Lembra que a gente estava falando sobre personagens secundários dentro do texto? Esse personagem mesmo aqui é um personagem que eu já tinha passado pelo livro de Juízes, já tinha lido, só que eu não tinha me atentado a esse personagem, um personagem que não é tão famoso quanto um exemplo como Sansão, o exemplo, né, que ele também, Sansão, ele foi um juiz e ele mata, né, os filisteus com uma queixada, né, mata umas centenas, milhares de homens com a queixada de jumento. E aqui tem um homem, né, que é aqui no versículo 31, né, que vou até repetir, depois dele Sangar, né? Depois dele que ele está se referindo a Eude, né? Depois dele foi Sangar, filho de Anate, né? Que ele feriu 600 homens dos filisteus com uma agulhada de bois, e também os libertou Israel. Então, com uma agulhada, eu acredito que deve ser uma ferramenta pontiaguda, né? Feita com a ossada do boi, né? O chifre, ou então uma costela, né? Uma ferramenta, uma arma produzida a partir do osso do boi, né? Que era comum também fazer esse tipo de arma também na época. E então ele feriu 600 homens. Então você vê que esse Sangara que ele aparece aqui, a gente não vai mais ver ele, né? Eu pelo menos ele não é um personagem que ele aparece muito em outros versículos, né? Ele vai estar aqui no texto, depois ele some da história, né? Some da história, ele vai estar aqui e não aparece mais. E então seria um personagem de importância histórica, né? Teve ali a sua importância e foi relevante, né? Para a libertação do povo de Israel ele é citado, porém depois ele não volta mais a citar sobre ele, entendeu? Porém, é uma coisa interessante que é falado aqui, é citado o nome do pai dele, né? Então aqui abre um parênteses, né? Ele foi lembrado, né? Mesmo talvez a gente não vem falando que quando fala o nome do pai, quando fala o nome da pessoa, o nome do pai, o que a pessoa fez, o que ela fazia, a pessoa está remontando a uma questão de status, né? Então fala assim, é uma pessoa que era de família e tinha um status social. Então, provavelmente, né? Lógico, né? Ele foi um homem de fama para a época, né? Porque ele foi usado de uma maneira diferente, né? Que não era comum, né? Tudo que entrou para os anais do registro bíblico. Também é citado o nome do pai dele aqui, então ele foi uma pessoa de fama na época também, né? Então Sangar foi um homem de fama, mas ali ele dentro do nosso contexto, do nosso ponto de vista interpretativo, esse é um tipo de personagem coadjuvante, né? Que ele aparece, ele depois não aparece mais. E pode ser que ele seja citado só, mas ele é um personagem secundário, né? Dentro do texto que a gente vai estar estudando, né? E é importante, né? Olhar para o texto e identificar o que é um personagem secundário, né? E se ele é citado em outras histórias, né? Em outras versões, né? Citado em outras histórias, aliás, né? Então até o versículo 31, nós encerramos aqui o capítulo 3. A gente vai dar início aqui no capítulo 4. Fala sobre servidão, interessante, servidão sobre Jabim, rei de Canaã. Então a gente vai ver também aqui
vai falar aqui sobre os filhos de Israel, né, que é o povo, os israelitas, que novamente fazem o que é mal aos olhos do Senhor, né? Então a gente vai à volta, né, nessa questão que o povo tem essa dificuldade em fazer o que é bem aos olhos de Deus, né? Em se apartar da idolatria. Então eles fazem questão de continuar arraigado na idolatria. Capítulo 4, a servidão sob Jabim, rei de Canaã. Então abre aí, você que está chegando agora aí e não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curte e deixa seu comentário, interage, curte, comenta e compartilha também o vídeo nos grupos do WhatsApp, aí, nos grupos de estudo. E você que quer aprender em métodos de interpretação, você tem dificuldade para estar lendo a Bíblia, ler e entender. Pessoas que hoje o brasileiro tem muito essa questão do analfabetismo funcional. O pessoal lê e não entende o que lê. Então aqui a gente tem as aulas, nós passamos técnicas para estar ajudando, né, a questão interpretativa de texto e para ajudar as pessoas a conseguirem tirar o núcleo, né, de entendimento, né, o cerne do texto, né, que os professores de língua portuguesa, principalmente na questão interpretativa, né, de gramática, né, chamam de esqueleto do texto, né, então é a espinha dorsal do texto, né. Então a gente sempre falo para cada um que está acompanhando aqui, fazendo aqui o curso com a gente, tá com um caderno aí, com caneta, duas cores aí, um azul e uma vermelha, azul para fazer as anotações e a vermelha para estar grifando, dicionário bíblico e o dicionário da língua portuguesa, né? Lembrando que a Bíblia, ela usa algumas palavras um pouco mais rebuscadas, às vezes tem alguns temas, alguns títulos que a gente é um pouco mais difícil, então a gente usa o dicionário. Você vai anotando as que você acha que é mais pertinente, as que você acha um pouco mais difícil, e você faz a sua pesquisa, né? Ou você usa a sua ferramenta Google, ou você aqui abre o seu dicionário para estar buscando, né, a resposta, que vai estar ajudando bastante. Então você que já abriu a sua Bíblia aí no livro do Juízes, a gente vai dar sequência aqui na leitura e eu vou estar fazendo a leitura pausada aí, como a gente vem fazendo aí desde o capítulo 1, beleza? Servidão, né? Epígrafe, né? Eu já falei já, né? O que vem a ser epígrafe, né? Epígrafe, ela é o enunciado do título, né? Então toda vez que você vê um ensinador ou então um pregador falando sobre usar o termo epígrafe, né? Em linguagem teológica, epígrafe significa o título, né? Não é usado comumente no meio secular com outras, dá-se o nome de título, subtítulo, né, comum, né, mas quando você ouvir o termo epígrafe, se refere ao título, né, ou subtítulo. Servidão sob Jabim, rei de Canaã, capítulo 4, verso 1. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Depois de falecer Eude, que foi ali no capítulo 3, no versículo 24, que Deus levanta ele, né? Ele falece. E vendo-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera era capitão do seu exército, o qual então habitava em Arrosete dos gentios. Arrosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor, portanto, ele tinha 900 carros ferrados, e 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Aqui ele vai descrever também um tempo, né, que ele vinha sendo oprimido, que vinha oprimindo, né, o povo, né, um período de 20 anos, né, de maneira violenta, né, que era o rei de Canaã, né, que era Jabim, rei de Canaã. Ele vinha oprimindo, né, o povo de Israel, né, e o povo ele passa por essa questão de opressão, não só por esse rei, mas por outras servidões aí, tanto dos moabitas, né, que pelo rei Eglon, né, por conta da idolatria, né, de ver que sempre a gente cai nessa mesma tecla, né, e o povo parece que ele só consegue aprender através da dor, do sofrimento, né, que não é diferente dos dias de hoje. Só que Deus ele se compadece, né, estende a mão, perdoa eles, ajuda, só que depois eles acabam voltando. Agora a gente vai iniciar aqui, né, no versículo 4, vamos falar
sobre dois juízes aqui que Deus levanta, né? Deus levanta aqui, né? Que agora esses aqui eles têm eles são muito citados aqui dentro do livro dos Juízes e até muito comum em estudos, em pregações, né? Que é Débora e Baraque. Então aqui eles entram aqui no texto como não só como coadjuvantes, mas como principais, né? Dentro do texto. Então é importante identificar esses personagens como principais ou coadjuvantes. Versículo 4, né? O epígrafe diz: Débora e Baraque livram-nos. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela era casada com Lapidote e ela era profetisa, né? Então ela tinha duas funções. Essa mulher era profetisa, então Deus usava, ela era profeta e ela julgava o povo, então ela tinha a função de juiz, né? De juiz ali, né? E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela o juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e torna contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Não é? No questionamento. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon e Cícera, capitães dos exércitos de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. Vou parar aqui no versículo 11, né? Agora, aqui são pessoas que Deus levanta, né? Que ela já tinha a sua função dentro ali, a sua função dentro do povo ali, né? Débora, ela já tinha a sua função, o seu cargo espiritual ali, né? Ela era profetisa, né? E ela tinha também um cargo político, ela era juíza, então ela tinha dois cargos. Ela tinha um cargo ministerial, né, espiritual, né, era uma líder espiritual, e também ela era uma líder política, né, porque ela era juíza do povo ali. E aqui então, e o povo que estava ali que vinha em regime de escravidão, né, ela se une com o Baraque, né, Deus levanta os dois, né, e eles vão para enfrentar, né. Uma coisa que ela diz aqui, né, que ela deixa bem, ela fala assim que para Baraque que não será, a honra não será dele, né? Então deixa bem claro aqui, né, que a honra não era para ele, não seria voltado para ele, né? Versículo 9. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. Ou seja, a honra ia ser dela, né? Deus ele tá, ela por ser profetisa aí, também por ser juíza, né? Mas tinha essa questão, né? Tem essa questão toda do fato de ser mulher, né? Então a gente está falando aqui de um regime do patriarcado, né? Que tem o homem como uma figura paterna, como uma figura de liderança, né? Então mesmo ela confirmando que ia com ele, porém que a honra, Deus ia dar honra para ela, né? Para ela vencer, quem ia ser honrado pela vitória ia ser ela, né? E não Baraque, né? Então fica bem claro aqui no texto, né? Que aí ela também deixou bem claro isso daí também, né? A partir no versículo 11 aqui tem o meu xará aqui, né? E Eber queneu, que tinha apartado dos queneus os filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaanim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Cícera convocou a todos os seus carros, 900 carros ferrados, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o ribeiro do Quizon.
Então disse Débora a Baraque: levanta-te, pois este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? É um questionamento. Baraque, pois, filho do monte de Tabor, e 10.000 feriu o monte de Tabor, 10.000 homens após dele. E o Senhor derrotou a Sísera e a todos os seus carros, e a todos os seus exércitos a fio da espada. Diante de Baraque, e Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque o seguiu após dos carros e após do exército até Arosete dos gentios. E todo o exército de Sísera caiu ao fio de espada, até não ficar um só. Porém Sísera fugiu em pé para a tenda de Jael, mulher de Heber queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber queneu. Então havia paz entre essas famílias, né? Lembrando que o povo de Israel, em toda a sua história, eles vivem períodos de guerra e vivem períodos de paz, né? Então toda a história do povo é marcado por paz e guerra, paz e guerra, paz e guerra, e Deus levantando, principalmente aqui no período do Juízes, né, que vai relatar, né, esse período teocrático, né, que Deus ele governa, as pessoas ouvem a voz de Deus e Deus levanta homens e mulheres, né, para direcionar o povo, né. Então aqui todo o direcionamento aqui do povo de Israel, ele é baseado na voz de Deus, né? Então Deus ele vai ordenando, né, o que as pessoas têm que fazer, né? Esse aí era o fundamento dos juízes, né? Aqui como o vídeo está dividido em duas partes, tá? Então a gente vai estar, eu vou estar encerrando aqui agora, que é o versículo 17, a gente vai estar pro próximo módulo, a gente vai estar dando sequência no versículo 18, né? Que a epígrafe é Jael mata Sísera, né? A gente vai dando continuidade, você aí também com o seu caderno vai fazendo as anotações, puxando aí todos os principais e os personagens principais, os personagens coadjuvantes que aparecem pouco, né, que você percebeu, os nomes que são repetitivos, que você viu que está aparecendo, e você vai com seus olhos aí buscando aqui quais são os pronomes, tá? Anotar os pronomes para extrair o cerne principal, né? A ideia do texto, né? O que é a história que é passar, né? De uma maneira mais sucinta, mais simples, a partir da ideia principal do texto, né? Você consegue fazer um resumo mental, né? Tanto para você estar memorizando, né, a história, e para você também estar fazendo uma aplicação pessoal, né? Para você estar desenvolvendo um modelo de estudo e para você estar extraindo o conhecimento aqui da escritura para de repente aplicar na sua vida de uma maneira pessoal. Então a partir do momento que você desenvolve essa técnica de absorção, de absorver o conhecimento, você consegue trabalhar ela para desenvolver um sermão e passar para terceiros, beleza? Então muito obrigado a você que me ouviu até aqui, você que está aqui com a gente desde o começo, né, das aulas aí, então muito obrigado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa todas as notificações e a gente vai estar dando sequência aqui nas aulas aí, beleza? Muito obrigado. E você que quer ajudar o ministério, você entra aí nos comentários, no comentário do vídeo, né? Vai estar fixado o meu Pix. Se você quiser ajudar o meu ministério, o meu Pix é o meu e-mail. eberkramer 2015@gmail.com. Você pode estar doando qualquer valor para estar ajudando a gente continuar, né, levando esse modelo de vídeo, esse modelo de treinamento, né, que para ajudar tanto aí você aí que eu não sei em qual lugar do Brasil, em qual lugar que você está aqui, que você está me assistindo, você está de repente a sua cidade é uma cidade pequena, você tem a sua igreja pequena e você tem poucos recursos humanos, poucas pessoas para estar ministrando para você aí. Então você precisa buscar mais da fonte. Então uma maneira para você aprender, você aprendendo a interpretação dedutível da gramática da língua portuguesa, vai te ajudar muito a você buscar a interpretação dos textos bíblicos, que vai te ajudar a você extrair ensinos bíblicos, a você dominar cada vez mais essa arte da hermenêutica, tá? Você percebe que existem algumas palavras que às vezes a gente enrosca na hora que a gente vai falar, até porque são por questão de dialética, né? A gente vai começar a falar ou então
trave alguns nomes próprios, né? Então, é que a gente vem dizendo, tanto os nomes próprios, né? Independente se você falar corretamente o nome próprio da pessoa, ou se você pronuncia, né, da maneira correta, isso não vai interferir na interpretação. É que a gente fala, são informações satélites, né? O cerne, né, do texto do conhecimento, é importante você identificar quem são os personagens para saber qual que é o direcionamento que você vai seguir, o raciocínio dedutivo do texto, né? Então, a maneira como você vai expressar, então, o termo que você vai usar, como se você está falando o nome da maneira correta ou errada, da cidade ou do personagem, não tem problema. O que tem que ficar claro é que precisa extrair a espinha dorsal do texto, né, que é o que vai garantir que você absorva o conhecimento de maneira tal que você consiga gravar, né, que se você não gravou e que você não conseguiu aplicar de maneira pessoal para você, né, para você que é mensageiro, que vai passar a mensagem para o próximo, para a pessoa que vai estar ouvindo, né, para o próximo interlocutor, se você não consegue absorver, você tem uma dificuldade muito grande em transmitir de uma maneira que a pessoa entenda, né, porque a ideia é que a pessoa que está te ouvindo, que ela entenda. Então, por isso que eu também, se muitas coisas não ficam claras, de repente passa batido, tem a caixa de comentários para você deixar o seu comentário, fazer a sua pergunta, fazer o seu questionamento, que a gente pode estar melhorando, né, dentro nas próximas aulas, né, como que a gente pode estar aprimorando, né, o nosso método de estudo, o nosso método de ensino, tá? Lembrando que eu não sou detentor de toda a verdade, a gente tá aqui, eu tô aqui para aprender junto com vocês, e a gente tá passando aqui um pouco, né, do conhecimento que a gente tem, que a gente adquiriu com o tempo, e também para passar esse método, principalmente passar um método de interpretação de texto, que a gente vai falando a vantagem, né, a importância de dominar a arte da interpretação dos textos, não só para você dominar os textos bíblicos e entender o que você está lendo, mas também para você, né, na sua vida no dia a dia, tanto as questões, você vai fazer um concurso público, vai fazer um vestibular, as principais notas são essas interpretativas, né, que são as pessoas, que os brasileiros em geral têm mais dificuldade, e as técnicas que a gente está usando, os exercícios que a gente vem usando, lembrando que eu não vou passar a minutagem, que a gente vai soltar os hacks teológicos, né, as sacadas gramaticais, né, e de interpretação. Você tem que acompanhar a aula toda, né, porque ela vai fazer mais sentido, porque eu já coloco ela aplicando no texto, então vai ficar mais fácil para você entender, absorver e praticar no dia a dia e estar desenvolvendo, tá? Então, muito obrigado você que me ouviu até aqui, muito obrigado pela sua paciência, e você quiser ajudar o Ministério, entra nos comentários, lá tem a nossa chave aqui, Pix. Muito obrigado, eu sou Eberhal, valeu!